especificamente aquele povo, mas foi dizer-lhes: eu sou o vosso Deus e estou para sempre convosco como alimento também. Vamos então entrar na igreja, vamos entrar de lado, vamos ver aqueles mosaicos, vamos ter um momento depois da oração e já depois saímos para a oração. Não, igual a esta. Sim, grande. Mas mais pequeno, mais pequeno. Outra como é que era lá, assim, tem uma branca, aqui uma branquinha. Mas e mais quanto mais pequeno, que ela só É uma representação aqui da multiplicação dos peixes. só tem 2 anos. Olha a ver? É uma representação. Isso é um caráter especial. E eu quero lhes mostrar um mosaico central. Quando vocês veem lá um vidro que está marcando o chão, a origem e parte do altar antigo, não é isso importante? Quando vocês veem a pedra é isso o quê? Construção de templo. Não, a pedra é essa, está simbolizando o quê? A palavra. A pedra. Não, a pedra está simbolizando o quê? Eu fiz o comentário em Cafarnaum. Testemunhas dos acontecimentos. Lembra que só nas igrejas onde nós temos passado direito que tem a ver com Jesus, deixa a pedra testemunhar. Nas únicas igrejas do mundo onde está testemunhando outra coisa, o passo de Jesus. Do lado esquerdo, não se preocupem com a inscrição em grego. A inscrição em grego é, sem dúvida, daquele que colocou dinheirinho e deixou carinho por nós. Mas se vocês olham, lá na frente, aparece um desenho muito conhecido no mosaico. Dá para ver 2 peixes e no meio tem uma cesta. É o pão. Na cesta tem pães. Se vocês olham e conferem, vocês vão descobrir que na cesta tem 4 pães. Não 5. Tem 4. O outro. Estão falando que está um por baixo e eu vou lhe dizer que está um por cima, porque isso é um altar e no altar tem um pão presente e se multiplicando. Certo? O pão vivo se multiplicando desde aquele momento, continuando com as palavras do Padre João, certo? A ideia é ser parte da Eucaristia. Parte daquela multiplicação ainda desse pão. Segundo o Concílio Vaticano, segundo vocês sabem que, entre outras coisas, colocar a gente não precisa. Nem tem uma sala para portanto, se quiserem direcionar a oração ou caminhar ou desde aqui, podem direcionar. Se caminham de lado, não, continuam.
Tábua, lugar onde o milagre da multiplicação dos pães. O pão é um símbolo, é o principal alimento. Aqui faz o pão é o principal alimento. E bautizando o pão é alimento. Eu lhe convido a você visitar e encontramos 15 minutos por No caminho de Jesus. Depois vai haver aquela de Paulo VI. Senhor João Paulo, a senhora talvez se chama-se Maria também? Não chama-se Maria? Não. Tem portugueses que não chamam-se Maria? Tem. Quantos? 4. Miriam. Miriam. Na época de Jesus, a mãe de Jesus chamava-se Miriam. Magdalena não é um nome. Magdalena é o nome da cidade. Maria de Magdala. Simão de Cirene. José de Arimatea. Amanhã? É verdade. Nossa padroeira na terra. Ai. E nós não estamos lá. Temos princípio de Mas pode falar que vocês ficaram perto do local de origem de Magdala. Melhor do que isso, impossível. De Tiberíades até Magdala são 10, 12 quilômetros, certo? Portanto, melhor do que isso, impossível. Vocês lembram onde nós ficamos há uns minutos atrás? Nós estamos no mesmo local físico. O mesmo local onde na multiplicação dos pães e dos peixes não tinha igrejas, tá? Tinha uma área enorme. Se vocês ouviram a palavra, fala de multidão. Se fala em multidão, não entra dentro daquela igreja, certo? Tem que ter um espaço que vai continuar até lá atrás, que seria o mesmo monte que nós estivemos, Monte das Bem-aventuranças. A região é importante. E depois da morte e ressurreição de Jesus, que ele vai aparecer em outros locais. Vocês lembram de Emaús, por exemplo? Nós passaremos por Emaús no último dia, quando vamos para Tel Aviv. Vocês vão ver Emaús. E nós lembramos uma passagem da Bíblia daquela noite que não tinha apanhado nada, que Pedro decidiu pescar, que decidiu voltar a ser pescador de peixes, que vai em contra daquilo que já tinha programado. E esse é o local onde depois da pesca, se apanhaste ou não, tu lembras que é onde vai voltar a procurar, lavar as redes para preparar para o dia seguinte. Aquela silhueta que aparece, que tinha muita lógica. Se é um local onde tem pescadores, tem lógica que apareçam outros, que talvez alguém pescou tempo atrás, tempo na frente. Por isso, é normal, e acontece todo normal no início, que pergunte a alguém: apanhaste, pegaste alguma coisa, sim ou não? É normal que fale: talvez eu vi um cardume de peixes. E tudo acabava lá se tivesse pescado 4, 5, 8 peixes. Dá para entender a ideia? O filme acabava lá. A diferença que faz a diferença é que ninguém sabe quem é Jesus, só sabem dele, e depois quando o senhor Padre João com certeza vai ler aquela passagem, vocês vão descobrir o quê? Que só naquele momento fala para Pedro: eis o Senhor, e eis que Pedro vai se vestir e vai nadar, e as pessoas vão carregar as redes, e vão chegar à terra com tantos peixes sem se quebrar as redes. Número de peixes que foram... Tem para o teste do último dia. Quantos? Quantos peixes pegaram? Mais de 2. Não aparecia o filme se eram 2. Eram muitos. Falam que as redes estavam para se quebrar pela quantidade. Acho que isso já é muita coisa. Menos... Olha, vai ter que fazer catequese em igreja. Olha só! 153 fala na Bíblia. 153 grandes peixes
Portanto, uma das passagens que não está escrito, mas nós aprendemos a ler a Bíblia e a ver, alguém contou. Alguém falou, uau, quantos nós pegamos? Um monte, não sei quantos montes. Ah, a guerreira não quebrou. Conta nos peixes, portanto, numerologia é muito importante no judaísmo, lembrem? Está marcando alguma coisa. Mas vamos deixar aquele assunto na frente. Número 2. Jesus sabe que eles vêm para aqui. Jesus sabe o que vai acontecer. E tem peixe na brasa. Hoje nós vamos comer peixe também. Não daquele que sobrou da multiplicação da piada da antes. Não. Mas vamos estar em barco, vamos estar comendo peixe. Jesus prepara peixe na brasa, tem pães e pediu uns peixes de compartilhar. E número 3, lembrem, Simão Pedro era um homem muito simples. Era um homem que não conhecia muita coisa, que não sabia de muita coisa, mas precisaria completar, e eu peço licença para completar com uma imagem. Na vida pública, Jesus levou os apóstolos até Cesareia de Filipo. Existe uma Cesareia chamada Cesareia Marítima que nós visitamos, e existe outra Cesareia chamada Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo fica nos Altos do Golã, a 50 quilômetros ao norte daqui, um pouquinho ao leste. E lá falou para as pessoas numa região que era uma região pagã. Na região pagã que tem deuses pagãos. Entre os deuses pagãos existia um deus chamado Deus Pan, o deus dos rebanhos, dos alimentos. As pessoas chegavam até lá e adoravam ao Deus Pan. E se vocês assistem a um filme que procuro passar para vocês, imagine o que está fazendo Jesus com os apóstolos num local pagão, que não tem nada a ver com a região judia, onde ficavam tranquilos, comiam os alimentos que correspondiam. Lá é o local pagão. Naquele local pagão que vocês não vão conhecer, sim, no DVD, nos livros e demais, mas vocês não vão conhecer não nessa viagem, pessoalmente. Chegas lá e vês um monte enorme de pedra. Tem cortado nesse monte de pedra nichas de pedra. E dentro das nichas de pedra tem aqueles deuses de pedra. E as pessoas chegavam a adorar aos deuses de pedra. O deus Pan, um deus que tinha o membro masculino desproporcionado, que era metade homem, metade cabra, gerava muito medo para as mulheres. Ele estava apaixonado pelas mulheres, e as mulheres saíam correndo quando viam esse deus Pan. Medo, muito medo, em grego é iko. Medo ao deus Pan é pânico. A palavra pânico é medo ao deus Pan. Aquele que vai inventar uma flauta para hipnotizar as mulheres e ficar com elas. A flauta, como chama-se? Flauta de Pan. Portanto, fique sabendo que a mitologia chega até nós também. Quando nós entendemos que tinha toda essa adoração a esses deuses pagãos e demais, a pergunta é: o que está fazendo Jesus? Com Pedro, primeiro, estão perguntando quem as pessoas acham que ele seja. E alguns falam que seja João Batista, outros Elias, certo? Vocês lembram daquela passagem? E quem vocês acham que eu sou? O Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro lá: tu és pedra, Pedro, pedra, certo? Sela. E sobre esta pedra, entrar em igreja. Vocês entendem a ideia? Ele está falando que os outros adoram a deuses de pedra que estão em nichas de pedra com pedras. Imagine que fala e faça o contraste com ele, não daria para entender nada. E Pedro não vai entender, e não vai acreditar, não vai entender até o fim, quando vai voltar da ressurreição. Lembrem que não conseguiu falar nada com ninguém, Pedro voltou a trabalhar na pesca, e aqui é quando Jesus vai dar a Pedro a possibilidade de dar 3 respostas positivas. Vocês lembram que deu 3 respostas negativas na região de Caifás, em Jerusalém,
E aqui 3 vezes vai dizer para Jesus, sim, bem sabes que eu te amo. E Jesus vai dar a responsabilidade. Portanto, nós chamamos esse local o local do primado de Pedro, onde Pedro assume uma responsabilidade. Se quiser falar a palavra Papa, não existe a palavra Papa naquele momento, mas seria a imagem daquele primeiro Papa. Portanto, nós temos 3 fatos no mesmo local. Primeiro, uma pesca milagrosa com 153 peixes. Segundo, fundamental, um local onde Jesus alimentou a multidão será o mesmo local onde Jesus vai alimentar aqueles apóstolos depois daquela pesca. Depois da ressurreição, Jesus alimenta. Antes, na vida pública, depois da ressurreição também Jesus alimenta as pessoas. Portanto, chamamos esse local Mensa Christi, a mesa de Cristo. Lá tem uma capela pequenina, com pedras pretas, que são pedras da região. E vocês vão ver que aparece a pedra. A pedra, vocês já sabem que é testemunho dos acontecimentos. Mas além disso, também lembramos que talvez seja a pedra onde Jesus alimenta os outros. E número 3, depois daquela comida, o primado de Pedro. Comento isso para que vocês entendam que temos uma série de coisas que acontecem no mesmo local. A poucos quilômetros daqui, talvez, Jesus vai curar aquela mulher com fluxo de sangue de 12 anos, que toca a orla do manto. Perto daqui será onde Jesus caminhará sobre as águas. Perto daqui, indo para outra margem, calmará a tempestade. Portanto, nós entendemos essa região como parte da vida pública e o fechamento na volta de Jesus, e por isso a importância do local. E não sei se você quer fazermos a leitura também. Então vamos escutar só a leitura em São Mateus, daquilo que o Alfredo acabou de nos dizer. Ao chegar à região de Cesareia, Filipe, isso é do outro lado, Aqui a 50 quilômetros ao norte daqui. Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse-lhe a resposta: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui vocês vão ter 3 momentos. Número 1, espiritual. Se vocês vão caminhar uns metros, vão entrar naquela capela, vão se encontrar com aquela pedra testemunial. Pode ser um momento de louvor, de oração. Número 2, um momento misturado entre espiritual e turístico, porque vão continuar detrás da igreja caminhando, vão descer uns degraus, vão chegar a ficar em contato com as águas do Mar da Galileia. E pode pôr um pé, não 2, para não começar a tentar caminhar sobre as águas. Faça um favor enorme. Mas ter um momento assim de encontro, que é bonito. Essa simpatia de pensar que por aí, metros a mais, metros a menos, tudo isso acontecia. E vamos dizer que daqui a 20 minutos, então estarão voltando, passarão por lá, por um momento não espiritual, que é essa casa de banho que tem lá na direita. Esse é menos espiritual. E daí voltaremos para nosso autocarro para ir já a tomar um caminho depois será aquele passeio de barco. Tá? Comento para que vocês saibam o que vai acontecer. Então agora o que eu queria propor é que este tempo, como o Valfez falou, este tempo que agora vai daqui até ao lago, que seja um tempo de silêncio individual. Nós vamos passar
capela, onde está a mesa Cristo, né? Onde está a pedra. Não sei se é possível tocar, se Não sei se não houver um grupo, Pronto. pode tocar. Sim, o da pedra, portanto, aquela pedra onde o Senhor alimentou os discípulos que Pedro buscaria. Vamos passar em silêncio, cada um poderá fazer a sua oração, neste sentido que já trazemos desde manhã, no sentido de um Cristo que alimenta, de um Cristo que vem ao nosso encontro, e de um Cristo que nos deixa, e aqui o celebramos também de alguma forma, que nos deixa a Igreja como um caminho. Então vou ler estes dois momentos, portanto, depois de Jesus dizer a Pedro que ele vai ser a pedra da Igreja, vamos agora ouvir os outros momentos que o Alfredo também referiu e que servem então de inspiração para este nosso momento individual. Pois então, quando chegarmos ao lago, aí já falamos uns com os outros, podem-se molhar e chapinhar uns aos outros também, que está calor e que isso é cada repente, e então não se esqueçam depois das horas para voltar. Então agora do Evangelho segundo São João. Algum tempo depois, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao lago de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem chamavam o Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus então: rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Disse-lhes ele: lançai a rede para o lado direito do barco e a vez de encontrar. Lançaram-na e, devido à grande quantidade de peixe, já não tinham forças para arrastar. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou a capa, porque estava sem mais roupa, e lançou-se à água. Os outros 2 discípulos vieram do barco, puxando a rede com os peixes. Com efeito, não estavam longe da terra, mas apenas a uns 90 metros. Ao saltarem para a terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de peixes grandes, 153. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde almoçar. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Esta já foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe uma 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado à 3ª vez: tu és deveras meu amigo? Mas respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo atavas o cinto e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te há de atar o cinto e levar para onde não queres. E disse isto para indicar o género de morte com que ele havia dado glória a Deus. E depois destas palavras acrescentou: segue. Agora saímos já em silêncio, cada um por si.
Qué chilla, chica. Vamos a almorzar ahora. Almorzar. A água está quentinha. Está quentinha, está quentinha. Está no mar da Galileia. Aí isto é que me está a apetecer dar uma mergulho aí. Ai. Olha aqui para mim isso. Aí isto é que me está a aparecer aqui. É para lá, o Rite. Epa, o Rite para a máquina. Está tudo bem. Esta casa. A Lucinda mais a seguinte no mar da Galileia. Notre Dame.